Domingo marcado por guerra de despachos no caso Lula e movimentação no entorno da PF, onde está preso o ex-presidente. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meia tonelada de maconha em carro roubado no interior do Paraná. Tempo vira e semana será de muito frio em Curitiba e em todo o Paraná. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. O domingo foi movimentado no cenário político nacional. O ex-presidente Lula, preso em Curitiba, teve liberdade concedida por algumas horas. Logo em seguida, a liminar foi cassada e Lula permanece detido. Entenda agora a guerra de despachos que marcou o dia de ontem. Durante todo o domingo, diversas equipes de comunicação e centenas de manifestantes acompanharam o impasse entre soltar ou não o ex-presidente Lula. O desembargador Rogério Favretto emitiu despacho de liberdade mediante ao pedido feito por 3 deputados federais do PT e protocolado 30 minutos após o início do plantão do desembargador, alegando um fato novo, a pré-candidatura de Lula à presidência. A senadora Gleice Hoffmann se pronunciou através das redes sociais. Olá, companheiros e companheiras. É isso mesmo, nós tivemos agora uma decisão do desembargador em regime de plantão, Rogério Favretto, que manda soltar o presidente Lula, com base no habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Vadi Damus, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. Esse pedido de habeas corpus traz como fato novo ao processo os pedidos reiterados do PT para que o presidente Lula pudesse participar dos debates, das discussões políticas, dar entrevista, enfim, exercer o seu direito de candidato. A decisão provocou a reação do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, que em seguida, mesmo em férias, determinou a Polícia Federal a não autorizar a saída de Lula. Segundo Moro, o plantonista não possui competências necessárias para tal decisão. O relator do caso no TRF-4, desembargador Gebran Neto, também determinou que Lula fosse mantido preso. Agora são 16 horas e 30 minutos, estamos em frente à sede da Polícia Federal e acabamos de receber a informação que o desembargador Rogério Favretto acabou de liberar novamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desacatando então a autorização do desembargador João Pedro Gebran Neto. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber o triplex no litoral de São Paulo como propina dissimulada da construtora OAS para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras. Lula é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum. O dia foi marcado por diversas manifestações que resultaram até em atos de violência. Sim, eu estava na casa da vizinha ali, daí tinha uns carros estacionado irregularmente ali, parou um calor da CETRAN. Eu fui questionar com o guardinha, né, por que não multaram eles e tal. A hora que eu virei para subir de volta, só senti as pancadas. Foi no início da noite que o presidente do TRF-4, desembargador Thompson Flores, decidiu que o ex-presidente Lula continuasse preso, informando que a pré-candidatura não é um fato novo e que também o caso compete mesmo ao relator do processo Gebran Neto e não ao plantonista Rogério Favretto. Como vimos na reportagem, o entorno da Polícia Federal estava movimentado neste domingo. De um lado, manifestantes contrários ao ex-presidente. Do outro, apoiadores de Lula e políticos do Partido dos Trabalhadores. Hoje, segunda-feira, tudo mais tranquilo na região. Depois de muitas idas e vindas, a decisão final ficou por conta do presidente do TRF-4, Thompson Flores, que acatou a decisão de Pedro Gebran Neto para impedir a soltura do ex-presidente Lula. Gebran Neto recusou a liberdade de Lula e disse que Favretto foi induzido por deputados petistas. Aqui na frente da Polícia Federal, nenhuma manifestações de petistas e aqui dentro os trabalhos continuam acontecendo dentro da normalidade. E o ex-presidente Lula continua preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Thaís. Para dar continuidade ao caso Lula, recebemos aqui no estúdio hoje o advogado Ulisses Dalcol. Uma boa noite para o senhor, doutor. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a todos que estão acompanhando.
Doutor, como vimos então na reportagem, o impasse de ontem foi grande, né? Todo aquele solta, não solta, e todo mundo, cada hora vinha uma notícia, bombardeados de informação, né? Eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores a questão da hierarquia constitucional mesmo, se realmente, porque daí veio aquela decisão do TRF4, do desembargador, daí em seguida uma outra já do lado de cá, do Sérgio Moro, e foi toda dentro existe essa hierarquia dentro do próprio TRF? Isso, nós temos, dentro do TRF tem um regimento em que trata de todas as competências, todas as varas e juízes. Então o que nós tivemos ali foi um conflito de competência. Um juiz plantonista, ele decidiu equivocadamente numa questão que ele não detém a competência. Isso que causou a decisão do presidente do TRF, retornando a decisão para o juiz Sérgio Moro. Então, de certa forma, ele, vamos dizer que dentro de um patamar ali, ele não poderia ter feito isso. Não. Nós temos no Brasil as questões políticas interferem, questões religiosas, tudo isso interfere no julgamento. O que nós tivemos ali foi uma decisão política desmotivada, com motivações outras e outros interesses, e sem a competência correta para aquela decisão. Doutor, agora um outro ponto que eu queria entrar com o senhor, né? Com a possibilidade da soltura do Lula ontem, foi, de certa forma, os petistas reiteraram o tempo todo a candidatura dele, né? Sim. Isso foi o que foi mais comentado ontem, principalmente com a possibilidade dele ser solto. Ele pode se candidatar? Se candidatar qualquer... Constitucionalmente, né? Qualquer pessoa pode. O que ele não pode é se eleger. Ele é inelegível. Nós temos a Lei Complementar 64, de 90, que ela foi alterada em 2010 pela Lei Complementar 135, em que é claro que a pessoa que foi condenada por um colegiado, ela é inelegível. Então, o Lula hoje é inelegível, mas ele poderia registrar, ele não necessariamente, mas alguém do partido poderia registrar a candidatura dele, sim. Pode registrar, ela vai ser... não vai ser concedida, ela vai ser indeferida. Indeferida. Isso. E dentro desse trâmite, né, falando da questão legal mesmo, do que prevê a lei eleitoral, a partir do momento que ele se candidatou ali, tá, a candidatura, vamos supor então, como o senhor comentou, por ele estar inelegível, seria indeferida. Como que daí funcionaria? Qual seria o trâmite depois disso? O indeferimento eles podem recorrer à própria Justiça Eleitoral e podem recorrer nas instâncias superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça e o STF, o Superior Tribunal Federal. Então, de certa forma, se a gente for ver de acordo com o andamento, poderia chegar o dia da eleição e o Lula ainda ser o candidato. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. O que nós temos são discussões acerca de questões filosóficas e hermenêuticas. Eu digo por conta dos prazos. Não. É imediato? Não tem como ele... Não há possibilidade. Estamos perto da eleição e demanda muito tempo isso. Até o colegiado se pronunciar sobre essa questão, ela vai um pouco mais de tempo. E depois disso, o partido com um candidato, né, inscrito ali, que seria inelegível, candidatura indeferida, ele poderia também fazer uma substituição? Substituição não. O que nós temos são os prazos para que isso seja feito. Então, tem que passar por toda a Assembleia, toda aquela escolha novamente pelo partido. Aí seria feito o registro da candidatura, o que não vai ter prazo hábil para isso. Então, o provável de essa data para substituição, ela existe, mas pelo trâmite não seria possível, não seria possível. Pelos prazos isso. mesmo. Então, o partido ele deveria ter se planejado antes, visto um candidato bom e que tivesse todos os requisitos previstos na Constituição para que ele fosse um candidato e possa ser eleito. Agora, diante do cenário, da situação que a gente acompanhou ontem, né, doutor Ulisses, eu queria que o senhor explicasse também para a gente, de repente, o que poderia ter dado brecha para essa soltura, constitucionalmente falando, claro, né, para a gente até saber se possivelmente poderia acontecer de realmente ele ser solto futuramente, nos próximos meses ou dias aí. O que nós temos é uma discussão acerca da presunção da inocência e o artigo 283 do Código Penal, se isso impediria ou não a execução provisória de uma pena. Isso é pacífico, que no nosso direito, em quase todos os países democráticos do mundo, temos o duplo grau de jurisdição, que é verificado no primeiro grau, e no segundo grau um colegiado, ele ou ratifica essa decisão ou ele cassa a decisão de primeiro grau. A partir daí é possível a execução da pena.
Nós não falamos uma terceira instância. Claro, há excepcionalmente o Supremo e o Superior Tribunal, mas são questões relacionadas à Constituição e algum problema, uma inobservância da lei durante o processo. Tá certo, doutor. Então, acho que o principal, a gente chegou num ponto, né? Acho que conseguimos passar isso para os nossos telespectadores, porque é um assunto que gera muita polêmica, né? Lula é candidato, não é? Então, recapitulando, ele poderia, sim, né, se candidatar, mas teria candidatura indeferida. Isso. Tá certo, doutor. Obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Boa noite, até a próxima. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Para você ser aprovado no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima. Aprovado. O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovado. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tá dentro. Bem. Cada brasileiro representa um pedaço da nossa história. Aprovada. No Brasil de hoje, todos podem ter voz e voto. Muito bem, aprovada. Precisamos nos fazer representar e participar da política. Aprovada. Venha o próximo. A verdadeira democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Aprovada. Todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça eleitoral. Vem pra urna. Um vídeo de uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que um motociclista atingiu 3 pessoas que estavam em uma calçada no bairro Batel, em Curitiba, isso neste final de semana. O motociclista de 22 anos também se feriu. As vítimas têm 8, 39 e 88 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o motociclista perdeu o controle da moto e acabou batendo em um ponto de ônibus, atingindo as vítimas. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com a carteira de habilitação suspensa. O jovem foi encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital Cajuru. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 587 quilos de maconha neste final de semana em São Miguel do Iguaçu, na região oeste do Paraná. O motorista ignorou a ordem de parada dos policiais e iniciou uma fuga em alta velocidade. Após uma série de manobras perigosas, inclusive estourou uma das cancelas da praça de pedágio, o homem entrou com o carro dentro de uma área de plantação de milho. O traficante ainda não foi localizado. Com placas clonadas, o veículo havia sido roubado no último dia 14 de maio em Porto Alegre. Quase 20 dias que o inverno começou e um veranico que durou todo esse período. O frio voltou com tudo nesta segunda-feira. E é bom ir tirando o casaco do armário, porque dessa vez ele veio para ficar. As temperaturas despencaram e pegou muita gente desprevenida. Olha, hoje foi surpresa mesmo. Saí de casa meio despreparado, só com uma jaqueta, sem touca, sem luva e pegou mesmo. Curitiba amanheceu mais fria hoje, né? Mais fria. Vai esfriar muito mais. O frio realmente pegou muita gente de surpresa nesta segunda-feira. Agora, meio-dia e a temperatura está a 12 graus. Aqui na Rua 15, muito curitibano já está batendo queixo com as baixas temperaturas. Deve estar o quê? Uns 10 graus? E a gente não é daqui, né? A gente é de São Paulo e veio pegar esse friozinho, esse feriado lá. Não, fui pegar de surpresa, mas eu sempre imagino que em Curitiba vai dar frio, então eu sempre trago muita blusa. Parece mesmo que o inverno chegou para ficar em Curitiba. É melhor já tirar o casaco do armário e sair de casa bem agasalhado, porque as baixas temperaturas vão permanecer durante a semana, com a mínima de 9 graus e a máxima de 13, segundo dados do Clima Tempo. Na terça-feira, a nebulosidade deve diminuir e as temperaturas caírem ainda mais no oeste e sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do estado e em Santa Catarina e Paraná, o céu ainda fica muito nublado pela manhã e a partir da tarde o sol deve aparecer. No sudeste, bastante umidade sobre o leste paulista, Rio de Janeiro, metade sul de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo, onde o tempo fica nublado. Previsão de chuva ao longo do dia, ocorrendo com maior intensidade a partir da tarde no Rio de Janeiro, Espírito Santo e no sul
leste mineiro, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte. O dia fica frio em todo o centro-sul. Mínima de 7 graus em Porto Alegre e de 5 em Curitiba, no Paraná. A máxima chega a 14 em Curitiba, de 16 em São Paulo, 16 também em Florianópolis, em Santa Catarina. E no Rio de Janeiro, máxima de 23 graus previstos para amanhã. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma ótima noite gelada para você. Eu te espero amanhã. Até lá.